Bom dia, né? É um prazer estar aqui. Queria agradecer à organização, em particular a organização dessa mesa. Acho que é uma ideia fantástica da gente começar a trazer esse diálogo para dentro da casa, enfim, coisas que fazem parte da experiência de pesquisa de cada um e da história de vida de cada um nesse caso, né? O Mutuá é aluno da casa, então ele enfim, parte de dentro do programa também. Ele veio aqui ele vai poder falar um pouco mais sobre isso, mas como no bojo de uma iniciativa que existia da Fundação Carlos Chagas, que oferecia bolsas para, no caso, indígenas, não só, né? E o Mutuá, junto com o Toninho Benítez, foram os primeiros a fazerem esse percurso, e é a partir da experiência com eles que a gente vai desenvolver a política de ação afirmativa dentro da casa. Então ele é uma espécie de cobaia dessa experiência, né? Uma outra coisa que eu preciso explicar um pouco também, o Mutuá é aqui interlocutor, talvez até muito mais da Bruna do que eu, e isso vai ficar claro aqui, embora a gente tenha conversado muito ao longo dos anos, feito coisas juntos também, mas a Bruna foi a orientadora do Mutuá, e não só a orientadora, como, num certo sentido, a pessoa que trouxe ele para o mundo da pesquisa, né? Da pesquisa linguística e com um tempero antropológico que, de certa maneira, eu sou responsável por ele. Então, a gente não preparou nada, além também, mais uma vez, um PowerPoint de momentos comuns nossos, né? Sempre nessa coisa, enfim, meio o avesso do avesso nas funções aqui. Mas a gente pensou muito mais num bate-papo sobre essa experiência ao longo do tempo, claro, evidentemente, com que eu estou mais interessado, acho que comunicar a experiência do Mutuá e a versão do Mutuá dessa trajetória de pesquisa e da relação com a antropologia e relação com os pesquisadores, do que, evidentemente, eu falar sobre isso. Só para dar início nesse meu pontapé inicial nessa conversa, lembrar que os Kuikuro, né, povo de língua caribe, do Caribe Meridional, que faz parte do complexo plurilingue e multiétnico do Alto Xingu, ele tem uma longuíssima experiência de pesquisa desde que foi feito o chamado contato, né, desde a chegada dos Vilas Boas, mas a gente poderia pensar os pesquisadores, o primeiro pesquisador a chegar na região é o Carl von den Steinen, em 1884, 1887, que era um verdadeiro etnógrafo, né? Mas, especificamente nos Kuikuro, nós temos pesquisa desde o início da década de 50, com o Robert Carneiro e a Gertrude Doe, né? Ao qual se segue alguns que nós não nos lembramos mais, e depois vem uma sequência de trabalhos de longo prazo, que vem o trabalho da Bruna e no futuro, seus estudantes, o trabalho do Michael Heckenberg e seus estudantes, e o meu trabalho e os meus estudantes e também colaboradores dos mais variados tipos não só de antropologia, né? Então, é um pouco essa história que precisa ter em mente para entender essa especificidade também da relação da pesquisa entre os Kuikuro e a experiência dos Kuikuro com os pesquisadores. Então, passar a bola para o Mutuá, eu acho que a primeira questão é um pouco você falar sobre essa relação com esse tipo especial de branco, que é o chamado pesquisador, né? Que é diferente de outros brancos que apareceram na região para outros fins, médicos, garimpeiros, atendentes e etc. Bom dia a todos. Meu nome é Mutuá Meinaco. Eu moro na aldeia Kuikuro. O nome original do nosso território é Parque Nacional do Xingu. E depois de muita conversa, muitas reuniões, e hoje estamos chamando
nosso território como território indígena Xingu, para tirar a palavra parque. Então, a gente está, nos eventos, a gente está divulgando esse nome. Hoje a gente fala território indígena do Xingu. Sou do município de Gaúcha do Norte e eu quero agradecer a convite da organização, através do professor Carlos Fausto. Obrigado, Carlos, me deu essa oportunidade, professora Maria Elvira e outras pessoas envolvidas na organização. Primeiro, eu quero lamentar aqui por esse fato que aconteceu com o Museu do INPE, Museu Nacional, e eu digo que eu realmente chorei quando vi fogo pegando, quando o pessoal começou a divulgar ao vivo, porque me sinto como parte dessa casa. Aí eu fiquei muito triste, assim como imagino também vocês, professores, que já têm relação profunda com esse museu. E eu também estou junto nessa tristeza, né? E eu quero assim falar sobre esse acontecimento e talvez essa casa, por ser uma casa antiga, né, talvez o espírito está dizendo, oh, essa casa está velha demais, precisa renovar. Né? E a gente acredita, né, nessa força de vontade de reconstruir essa casa, e a gente sabe que a gente perdeu muitas coisas de arte indígena, os conhecimentos indígenas que estava guardado, e eu, assim como outros lideranças, estudantes que estão aqui, e vão fazer um esforço para a gente reconstruir essa casa. Também eu quero agradecer aqui em nome do professor Roberto Cardoso de Oliveira, que foi fundador desse programa, e agradeço, muito prazer conhecer o filho dele que está aqui, né, presente. Para mim uma honra estar nesse evento, nessa cerimônia, nessa solenidade, e também agradecer profundo pelo que ele fez por nós, que foi relator da história, que contribuiu nessa demarcação, né, e demarcação do nosso território atual, onde nós estamos hoje, que é o território indígena do Xingu. Assim como eu agradeço também irmãos Vilas Boas, e eu sei que eles foram lá, não é para fazer contato com o nosso povo, mas tinha outra intenção, tinha outro projeto que eles estavam fazendo. Mas depois, vendo a beleza, vendo a riqueza da nossa cultura, isso sensibilizou eles a lutar na preservação, a demarcação do nosso território. E assim como outros professores também se dedicaram e contribuíram nessa demarcação, que é o Daci Ribeiro, Eduardo Galvão, Agostinho e outros pesquisadores que foram lá conhecer nossa cultura, descrever o nosso povo. E que esse Museu Nacional, que contribuiu para a preservação, para a proteção do nosso território, do nosso povo, do nosso conhecimento. Então, fico muito agradecido por esses trabalhos que foram feitos por nós,
E também agradecer a professora Bruna Franqueto, também faz parte desse corpo docente, contribuiu também na documentação, na valorização da nossa própria língua. E também me deu a oportunidade de estar junto com ela, fazendo pesquisa, sendo informante, né? Informante, o professor dela, e depois ela também é minha professora, né? Então a gente ensinando um outro, né? E também conheci depois o professor Carlos Fausto, e também ele continua contribuindo na documentação, no registro do nosso conhecimento, e porque mais velhos ficam muito preocupados com o jovem. Hoje, o mundo de hoje é muito ruim para a nossa cultura, né? Mais velhos ficam lutando e brigando para preservar nossa cultura, né? Então, essa oportunidade aqui é muito importante para a minha formação, para a formação como pessoa, como professor. E eu gosto de muito estudar língua, né? Estudar língua, nossa própria língua. E quando eu cheguei aqui, e deu mais outra visão, aumentou mais meu conhecimento, abriu mais caminho para eu poder entender a minha própria língua, minha própria cultura, que é a língua cuicuro, a cultura cuicuro. Teuruto, nosso modo de ser, nosso modo de praticar, nossas danças, nossas músicas. Então, essa pesquisa, eu acredito muito nessa força de pesquisa. Quando você começa a pesquisar as coisas, começa a entender mais coisas profundamente. Assim, a gente começa a valorizar um objeto, um conhecimento, né? Então, esse evento aqui é muito importante para trazer a discussão e para esse Museu Nacional, continuar tendo essa força, né? Então, esse programa de antropologia deu oportunidade para nós, estudantes indígenas, e eu fico muito, assim, também feliz de fazer parte desse povo, né, da antropologia. Então, o Brasil precisa valorizar nossos povos originários e nossos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988. Um relato que o nosso professor Ticuna, diretor do Maguta, fez, é muito, muito triste. Então, a gente, infelizmente, ainda temos as pessoas que continuam a acabar com o nosso povo, né? E quando entrei aqui, a antropologia do Brasil, assim, me revelou, me trouxe essa visão, assim, de onde eu senti falta de antropologia do Brasil, né? Mesmo aqui, produzido pelo feito aqui. Eu sei que tem muitos trabalhos, eu quando pegava a bibliografia para pesquisa, muitas vezes a gente continua
usando o pensamento europeus, né? Os americanos. Aí eu falava, cadê? Quando que eu vou estudar sobre o povo do Brasil, né? O povo daqui do Brasil, o povo... eu senti falta dos pesquisadores daqui mesmo do Brasil, né? E a gente continuar estudando pensamento europeus. Isso que eu queria falar aqui nessa ocasião, né, para a gente pensar sobre isso. A gente é pesquisado, eu fico muitas vezes fico agradecendo os pesquisadores porque salvaram isso a nosso povo, né? Assim como o professor João Pacheco, também é muito dedicado, muito dedicado nesse trabalho no movimento dos povos indígenas. Tem muito trabalho feito sobre as políticas indígenas, indigenistas. Eu fico muito grato por isso. Vamos continuar, vamos formando mais outros antropólogos que possam proteger, que possam ajudar a proteger nosso conhecimento indígena, né? E nós, eu, Carlos Fausto, Bruna Franqueto e outras pessoas, a gente está sempre voltado à descrição, valorização, documentação da nossa cultura cuicuro, né? Então, eu, depois de estudar aqui, eu voltei para a aldeia, assim, com outro pensamento, assim, vamos formar novos músicos, novos cantores nos cuicuro, né? Os nossos projetos, o Carlos Fausto, hoje a gente vê os rapazes começam a cantar, se interessar na nossa cultura, aprender a cantar, né? Aprender mais a nossa história, né? Eu comecei a estudar as músicas também, cantar nossos rituais, né? Então, a contribuição que o Museu Nacional, principalmente o programa desse curso de antropologia, pós-graduação da antropologia, deu para mim, está dando para outros estudantes indígenas, né? Isso. Obrigado. Tem mais? 10 minutos. O Mutuá, além de, ele não fez referência, mas depois de alguns anos depois do mestrado, ele voltou para a aldeia, e eu vou falar 2 minutos sobre isso. Faz parte de um projeto de documentação dos cantos e dos rituais que foi encomendado pelo cacique da aldeia e que foi a razão pela qual eu cheguei no Xingu, quer dizer, foi explicitamente encomendado a mim, né? Eu já os conhecia através da Bruna, né? E uma das questões justamente era a transmissão do conhecimento ritual para os mais jovens. E os primeiros 10 anos de trabalho, que está ligado a um trabalho de documentação, de museologia, associado ao Museu do Índio, a gente construiu um centro de documentação na aldeia também. O grande, digamos, problema não foi o processo de documentação, que levou muitos anos, porque você tem mestres, especialistas, tem que ser pago. Foi criada uma associação para fazer isso. Os jovens foram treinados em audiovisual pelo vídeo nas aldeias. Enfim, aí surgiu um outro tipo de produção cultural ligado a isso também. E, a certa altura, ao final de 8 anos, nós tínhamos um acervo completo, talvez o maior acervo de cantos rituais indígenas das Américas. É uma coisa monstruosa, porque eles têm um conhecimento que é incrivelmente sofisticado e extenso, né? Então você vai pegar um ritual que você tem 800 peças de cantos diferentes, que
estão organizados em suítes, que tem uma linha precisa e que correspondem a ações precisas. Quer dizer, o trabalho de memória disso é monstruoso. Então, a memória externa, a saber, as novas tecnologias da memória, a gravação, a filmagem, etc. e tal, a construção de um acervo que está depositado no Museu do Índio, foi um trabalho que eu me dediquei mais ou menos 10 anos, consegui recursos para isso também, mas que tinha um segundo desafio, que era transformar isso novamente em conhecimento vivo. E nós discutimos anos como fazer isso, né? E nunca chegamos a uma solução, até que enfim, eu tinha um compromisso de desenvolver esse trabalho durante uns 10 anos e depois fazer minha pesquisa também. Então eu me afastei desse trabalho e ele naturalmente foi ocorrendo lá dentro, naturalmente, como a fala final do Mutuai, ele teve um papel fundamental nesse processo, né, de criar esse incentivo da divulgação do conhecimento, porque havia, claro que o conhecimento é prestígio, ele ao mesmo tempo não pode estar disseminado para todo mundo, senão ele deixa de ser prestigioso. Então havia uma resistência dos cantores, mesmo tendo gravado, de liberar esse conhecimento para os jovens, e de repente houve uma explosão de conhecimento. Para minha felicidade, em 2017, né, a gente teve um ritual que os jovens estavam, todos eles, alguns deles viraram cantores, muito jovens. Claro, conhecimento, como é o caso, pessoas conhecem partes da tradição, é impossível se ter o conhecimento total. Talvez o último grande conhecedor de quase todo o conhecimento ritual Cuicuro foi o avô do Mutuá, que foi também um dos primeiros xinguanos a aprender português antes mesmo dos Vilas Boas chegarem lá. Não pensem que os xinguanos estavam isolados antes dos Vilas Boas chegarem lá. Os Vilas Boas apenas chegaram, foi mais um dos brancos que chegaram ao longo de um período, né? Então tem uma história muito densa que está aí, mas tem um outro capítulo que, além do Mutuá ter feito isso, hoje o Mutuá é vereador na cidade de Gaúcha do Norte. Foi o quinto mais votado, né? O quarto, desculpa. Então ele é uma autoridade legislativa. E eu gostaria de ouvir você um pouquinho mais sobre essa tua passagem, essa tua experiência um pouco na política formal, né? O Mutuá é professor, ele fez os cursos de formação como para professor indígena oferecidos à época pelo Instituto Socioambiental na aldeia. Foi assim que ele veio a conhecer Bruna, nos cursos, que Bruna não estava naquele período indo para campo, ele estava trabalhando em outra área, mas colaborou com isso. E foi a partir dessa formação como professor que ele foi se destacando. Foi um dos primeiros professores concursados, contratados, foi diretor da Escola Caribe, foi presidente da Associação Indígena Cuicuro do Alto Xingu, que eu ajudei a criar no começo dos anos 2000. E neste processo veio para cá fazer o mestrado, né? E vocês devem ter visto o programa de curso, nós demos um curso juntos aqui no programa, era um curso sobre o Xingu, que foi incrivelmente interessante para mim. Eu aprendi um monte de coisas, mas eu acho que foi interessante também para o Mutuá. Ele já falou isso para mim, como ele começou a pensar sobre a própria cultura a partir dessa experiência. E em seguida, eu acho que assim, é um passo que alguns indígenas deram, que foi entrar na política, digamos assim, formal, que eu acho que tem uma história muito interessante que a gente vem acompanhando ao longo dos anos, filmando. Mas eu gostaria que você falasse um pouco disso, quer dizer, como é que passa a pesquisa e depois essa tua experiência na política. Bom, tem muita história para contar, né? A gente não tem tempo para contar todos, né? Assim como teve ontem a mesa, estava falando da criação, né, do Museu Nacional, pós-graduação, aqui no Museu Nacional, e a gente tem muita coisa.
Sim, isso que o Carlos Fausto falou, né, da trajetória, como a gente se conheceu. O meu avô foi uma das pessoas que aprendeu a falar português antes de irmãs Vilas Boas chegarem no nosso território. Ele sendo intérprete, tradutor, que conseguiu aprender a falar português, ele se destacou como um principal intermediador, principal fonte de contato com o nosso povo. Então, essa história de eu me interessar em estudar começou ali. Eu admirava o meu avô, quando observava, quando acompanhava ele falando com os brancos que chegavam na aldeia. Aí eu falei, eu tenho que aprender essa língua também, né? E é onde eu comecei a fazer esforço para aprender português. A primeira pesquisa foi interessante, assim, quando eu via a Bruna pesquisando, estudando a língua, ela começava a explicar, eu olhava para ela, né? Aí me despertou e eu falei, eu preciso estudar e estudar igual como ela faz. E ela começava a explicar a estrutura das palavras, das gramáticas, o que é prefixo na língua cuicuro, sufixo, raízes, verbos, né? Ela explicava, né? Aí eu comecei a observar, eu falei, pai, ela consegue explicar, por que eu não posso estudar também, né? Aí assim eu comecei a acompanhar trabalho, e onde eu tive a oportunidade de estudar na Universidade Estadual de Mato Grosso, UNEMAT, que foi uma universidade pioneira no Brasil, que acatou, que aceitou os projetos diferenciados, específico para a formação dos professores do estado de Mato Grosso. Onde eu comecei a ter contato com a pesquisa, ter contato com mais leitura, mais profundo, né? Assim eu comecei a ir mais além. E durante esse curso passou o pessoal da equipe da Fundação Carlos Chagas, distribuindo folder, falando para nós, ó, daqui 5 anos, se vocês concluírem, nos procurem, está aqui folder. Eu guardei. Quando eu concluí em 2006, e também no mesmo ano conseguimos concurso, conseguimos uma vaga para os professores indígenas. Aí conseguimos 52 vagas para os professores indígenas que estavam concluindo licenciatura, ensino superior na UNEMAT. Aí eu prestei esse concurso e eu, felizmente, consegui passar, né? Aí no outro ano procurei Fundação Carlos Chagas. Aí falou que iam edital, né? Me comunicou, a gente escreveu o projeto e felizmente fui selecionado. E assim foi indo, consegui essa bolsa financiada pela Fundação Ford. Quando ontem escutei a mesa que estava falando que a Fundação Ford vem financiando há muito tempo esse programa, falei que eu faço parte disso, né? A gente fica grato por essa fundação, né? Então, assim, eu comecei a chegar nesse nível de fazer
mestrado na antropologia, né? E também quando, primeiro, na aldeia, entre nós, muito tempo, quando eu era menino, quem sabia falar português era uma pessoa importante dentro da nossa comunidade. E por isso que meu avô Narro, ele conseguiu ganhar essa força política dentro da nossa sociedade. E aí muita gente continua assim valorizando as pessoas que estudam, as pessoas que falam português, né? Quando eu comecei e concluí meu curso de mestrado aqui na antropologia, quando eu voltei, eu ganhei mais força política, né? E a gente começou a discutir a política interna, política do nosso território, e onde a gente teve ideia de preparar futuros vereadores políticos, né, dentro dos municípios, né? No entorno do parque em torno do nosso território, temos 11 municípios que estão sufocando o nosso território, né? Então a gente falou, mas a gente vai ficar aqui preso, né? Então precisamos formar as pessoas para chegar nesse nível. E onde a gente trabalhou, fizemos oficina, convidamos os deputados que nos apoiam e perguntavam para nós se valia a pena a gente entrar nessa política. A gente falava, a gente precisa nosso representante nas câmaras municipais que estão em nosso redor. E eu, na reunião, todo mundo falou para mim que eu podia ser um dos candidatos para o nosso município. E a gente trabalhou e a gente chegou no final com a vitória. Hoje eu estou lá fazendo o papel do político. Eu sei que hoje os políticos estão totalmente queimados, né, por causa da corrupção. Muitas vezes eu tenho vergonha de me apresentar, né, porque essa ruindade, essa imagem ruim dos políticos atuais não deixa a gente em paz, né? Mas eu acredito na política boa, né? Política que realmente contribui no crescimento, nos projetos da sociedade. Nós que fazemos política, né? Nós que fazemos política, né? Muitas vezes as pessoas contaminado assim de querer mais dinheiro, né? Assim eles cometem muito erros. E eu estou lá firme, recebo muitas orientações, e ontem eu recebi mais atenção, mais a orientação do professor Roberto da Mata. Não sei se ele está aqui hoje, não está. Eu agradeço muito por isso. Falou que eu não tento cuidado para não passar no caminho errado, né? Isso é um alerta valioso para mim, e eu estou nessa política hoje. Para mim está sendo boa experiência, porque quando a gente chegou lá, mas tem mais outros vereadores, somos 2 vereadores indígenas, e tinha muito discriminação, muito preconceitos, né? No começo a gente começou a encarar outros vereadores analfabetos nessa área, falar que não era assim, temos que trabalhar assim, e a gente não pode brigar entre nós, porque a Câmara Municipal é a casa das leis,
tá na cara, né? É a casa das leis. Quando fala das leis, para mim, é uma casa de respeito, né? E assim a gente, os outros três, os vereadores, a gente segura a ponta para não a gente brigar entre nós. A gente foi eleito para trabalhar, a gente foi eleito para trabalhar para a sociedade, para o povo, não para pensar só em nós, né? E essa palavra sempre eu estou pregando lá, falo, não podemos brigar, não pode prejudicar o outro fazendo a política suja, mas com essa com a força de vontade e por necessidade, eu estou encarando esse trabalho lá. Obrigado. Só para encerrar, queria, agradecer mais uma vez, mas só para encerrar, vou contar uma pequena, 30 segundos, anedota sobre interlocução. Quer dizer, sobre o que é você ter uma interlocução com a população que você trabalha. O Mutuá, você deve ter visto uma foto, ele presidiu junto com o tio dele uma cerimônia do Guarupi em homenagem ao avô dele. E ele tem um conhecimento extenso também do ritual como um todo, de toda a rotina ritual. Tem uma parte do ritual que chama Ekegeterukipur, quer dizer, o destripar da onça, para o qual, que é super importante, super sagrado, tem 1000 restrições, para o qual não tem uma exegese, não tem uma interpretação, né, local para ela, porque qual é o lugar dela e tal. E eu e o Mutuá, a gente já tinha conversado muito, a gente fica batendo papo quando está em campo, às vezes conversando muito, e eu perguntando, mas afinal de contas, o que você acha que é isso? O que é isso? Tal. Aí um dia eu acordei, né, meio aquele sonho de manhã, e eu falei, procurei ele, a gente não mora na mesma casa, procurei ele e falei, eu tenho uma ideia, eu acho que é uma coisa que pode explicar esse negócio. Falei, então conta. Aí eu falei, minha ideia está na conferência de titularidade, então pode ser repita na mana. Ele olhou para mim e falou assim, olha, eu nunca ouvi falar nisso, mas faz sentido. E eu acho que isso é um pouco a experiência de interlocução também. Você não é exatamente a mesma perspectiva interna e externa que você está buscando, mas você tem que ter uma congruência entre elas, tem que fazer sentido. Você não precisa ser um gravador que só vai encontrar aquilo que as pessoas falaram, mas você tem que ter alguma consonância na sua interpretação, talvez muitas vezes distante do material empírico, num certo sentido, porque ninguém vai te contar daquela maneira, mas ela justamente faz sentido. E eu acho que isso é interlocução, isso é o diálogo que a gente pode construir também com os nossos colegas, né, indígenas no processo de trabalho de pesquisa de campo. Obrigado. Obrigada, Carlos. Começo agradecendo aqui o convite, né, das colegas que estão organizando, Maria Elvira, Renata. Dizer que é sempre um prazer, uma honra compartilhar aqui uma atividade com a Dalva. Não é a primeira e eu espero que não seja a última, né? E eu vou falar bem rapidamente, porque de fato eu acho que quem todo mundo precisa ouvir, quer ouvir a Dalva, né? A Dalva, ela é uma das figuras fundadoras da Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é um movimento que existe no Rio de Janeiro, formado fundamentalmente por familiares de pessoas que foram atingidas pela violência policial ou, né, em operações, como é o termo que se usa, ou quando em situações de detenção e de cárcere. Moradores fundamentalmente de áreas periféricas e de favelas, e que tem seu início exatamente no evento fatídico que vitima o Thiago, filho da Dalva, em 2003, que é conhecido como a Chacina do Borel, quando o Thiago e mais 3 rapazes foram mortos numa operação.
E a Dalva e outros moradores começam, então, um movimento que se chama Posso Me Identificar. Acho que ela pode contar mais sobre isso, mas o termo chamava atenção exatamente para a dimensão sumária dessa execução, quando os rapazes não puderam sequer se identificar. Antes disso, acho que todo mundo deve lembrar, né? Eu acho que uma experiência muito forte no Rio de Janeiro foi a das Mães Jacari, nos anos 90. E a partir dessa experiência, né, da Chacina do Borel, da criação do Posso Me Identificar, nasce então a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. Existem hoje outros coletivos, né, de familiares e de mães no Rio, em diversas cidades, né? Na verdade, hoje eu acho que é um movimento bem extenso, Brasil afora, né? Tem as Mães Maia em São Paulo, tem as Mães da Chacina do Curió, enfim, tem um conjunto bastante grande, né? No Rio também, Mães de Manguinhos, né? Outros movimentos que têm se encontrado anualmente no que vem se chamando Encontro Nacional de Familiares de Vítimas do Terror de Estado. Então, esse ano foi o 4º agora, né, da em Goiânia, né, ano que vem é o 5º, em geral é maio, no máximo julho. E contando muito rapidamente como é que eu tomei contato, né, com esse movimento e com a Dalva. Em 2009, eu tive meu primeiro contato com a rede, né, em dezembro de 2009, fui na primeira atividade da rede, levada pela Juliana Farias, que na época era, então, uma estudante de doutorado do IFIX, hoje em dia ela está fazendo pós-doutorado em Campinas, na Unicamp, mas que acompanhava, né, tinha entrado na rede porque acompanhava justamente, desde muito nova, desde estudantes de graduação, o movimento nascido no Borel, né, e tinha criado uma relação muito forte com a Dalva. A minha primeira ideia nunca foi trabalhar diretamente com a rede, mas a gente costuma brincar, você vai chegando e não sai mais, você não consegue, de certa forma, sair. E uma coisa que foi importante para isso, a Luciane Rocha, quando esteve aqui, na aula inaugural, falou disso também, né, que a rede criou uma figura, né, dispõe de uma entrada que é muito interessante, que é a entrada de apoiador, né? Que não é um pesquisador sobre, mas também não é alguém que está efetivamente fazendo o movimento do lugar de quem foi atingido diretamente por essa violência, mas que também, enfim, vai criando seus próprios compromissos, sua própria forma de atuar. E eu acho que foi isso que foi, na verdade, me fazendo criar essa relação agora já de 10 anos com a rede, que foi essa possibilidade de ser de alguma forma apoiadora, né? Então, me identificar com esse processo, mas sabendo muito claramente que esse não é um processo meu, em primeira mão, por todas as questões de classe, por todas as questões de raça, por todas as questões de moradia, enfim, pelas marcas muito concretas da violência brasileira, em especial da violência policial, né, no Brasil como um todo, da violência de Estado, mas no Rio de Janeiro com contornos muito específicos, né. Mas dessa forma também eu nunca consegui me identificar como alguém que pesquisasse a rede, né, ou que pesquisasse o movimento de familiares. Eu acho que é uma outra coisa, né, eu acho que até já escrevia com Juliana, já escrevi sozinha, mas eu não me sinto nesse lugar de estar escrevendo sobre. E mais recentemente, inclusive, a gente tem tido uma experiência, né, não só com Dalva, mas com outras pessoas também, outros companheiros e companheiras da rede, de estar cada vez mais fazendo coisas juntos, né, assim, montando projetos juntos, a gente é pesquisadora junto num projeto que a gente criou com outros familiares. Então, tem sido espaços de atuação, de reflexão, que me parecem que, para mim, são muito, muito ricos, né. Eu vou falar muito rapidamente muito rapidamente mesmo, assim, né, das atividades da Dalva agora, porque não sei se ela vai querer falar, então já vou dar logo o cartaz. Né? A Dalva hoje em dia, parte, e na verdade está na coordenação, junto com uma outra companheira nossa da rede, do Comitê de Combate e Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro, faz parte do grupo interministerial que foi montado pelo Ministério Público Federal recentemente, no ano passado, ligado à 7ª Câmara, que é a Câmara de Controle Externo
para a discussão da violência de Estado, para incidência sobre a violência policial e a violência de Estado, da rede nacional, que eu já mencionei, da campanha anti-pacote do Moro, né, da Frente pelo Desencarceramento, enfim, bom, ela pode ainda listar mais uma série de atividades. Eu estou querendo trazer isso aqui, não só para, enfim, marcar um pouco, né, quem é a nossa convidada, mas porque eu acho que tem uma coisa que está muito urgente, né, para todos nós, que é refletir o que está acontecendo nesse momento em termos de agudização das condições e das licenças de encarceramento, matança, tortura por forças de Estado em relação às populações. Né? Se por um lado isso é estrutural na sociedade brasileira, acho que todos nós sabemos disso, né? Isso diz respeito ao campo, isso diz respeito aos povos indígenas, isso diz respeito, né, aos moradores das grandes cidades, né, de periferias, de favelas, da população negra, mas efetivamente do ano passado para cá é muito concreto o quanto isso virou, né? E por isso também mencionar essas frentes todas em que a Dalva está, porque elas respondem cada vez mais a esse senso de urgência desse enfrentamento, né? Não só, como o Sérgio Carrara estava falando na mesa de ontem, a gente tem uma explicitação cada vez maior, né? Teve na campanha do Bolsonaro, teve na campanha do Witzel, está tendo nesses governos, né? Da ideia de que é legítimo agir de uma forma cada vez mais calcada na violência do Estado, né? Que isso é bom, que isso é legítimo, que isso é desejável, que tem que prender mais gente, que tem que encarcerar mais, que tortura é legítimo, que tem que matar mais, que tem que jogar míssil na cidade de Deus, né? E por aí vai, como efetivamente, e aqui no Rio isso é muito forte, né? As ações estão numa escalada, né? Assim, mesmo para os números absurdos do Rio de Janeiro, jamais a polícia matou tanto quanto está matando desde janeiro, né? A gente está batendo todos os recordes. Então, eu acho que pessoas, né, como Dalva, como as companheiras e os companheiros desses movimentos, eles enfrentam uma batalha que é uma batalha muito dura e que ela é travada na mídia, nas políticas, mas que ela é travada na própria carne, ela é travada nas ruas, ela é travada no espaço doméstico, ela é travada na vizinhança, né? A gente passa o fim de semana com o WhatsApp chovendo notícias de operações em todos os pontos da cidade. Então, acho que é muito importante ouvir o que ela realmente nos traz. E aí, os dois últimos pontos que eu vou assinalar para passar a palavra para ela. Primeiro, falando da minha perspectiva, né, de pesquisa, de trabalho, de escrita como antropóloga, de professora, uma das coisas que a participação como apoiadora e contato, convivência com essas mulheres, com esses familiares, né, me deram, eu acho que foi não só um modo diferente de enxergar a política, mas um modo diferente de enxergar o que eu posso fazer em termos profissionais, qual é a minha obrigação profissional, quais são as demandas específicas de comprometimento do que eu posso fazer, mas de um modo mais específico também, como é que eu enxergo o gênero, né? Quando eu cheguei na rede em 2009, 2010, eu já trabalhava com gênero, mas foi realmente nessa convivência que eu fui entendendo isso de uma outra maneira, né? Porque é uma política em que o gênero é uma matéria muito central, não só porque são mulheres, não são a maior parte fazendo isso, mas porque tem algo, né, da linguagem, da vitalidade, do modo de organização, sobretudo das mulheres que estão falando em nome dos seus filhos mortos, executados, né, que nos chama a pensar a própria política de um outro lugar, né, com uma outra força, com uma outra vitalidade, com essa matéria do gênero. E o último mesmo é um agradecimento, porque eu me lembro no ano passado, no meio do choque, né, do incêndio, Dalva e também muitas outras mães, muitas outras participantes da rede me escreveram ou gravaram áudios e tal no WhatsApp muito solidárias, muito amorosas e me ampararam muito. E
Eu lembro que eu falei para a Dalva, inclusive, né, que o exemplo delas, né, o exemplo que elas dão, me ajudava muito a recolocar um pouco o choque daquele momento, né, do 2, 3 de setembro, do imediato pós-incêndio, porque se tem alguma coisa que eu aprendi nesses anos é que a gente reage às perdas, né? A gente não abaixa a cabeça. Então é isso, muito obrigada, e eu vou passar para a Dalva, que ela tem muito mais a dizer que eu. Bom dia a todas e todos. Maria Elvira, quero agradecer muito por estar aqui, agradecer a Adri por ter me colocado nesse espaço, que é um espaço muito importante, principalmente por eu como mulher preta, favelada, e o meu filho tinha o maior sonho de fazer faculdade, e ele teve um sonho interrompido. E assim, eu conheci a Adri nos momentos muito difíceis, porque foi após uma audiência em que um dos policiais foi absolvido. Então, foi nos momentos difíceis. Então, eu até falo que assim, que a vida nos apresentou, mas é pela vida, né, que a gente está junto. Estamos juntas aí, caminhando lado a lado, e hoje a Adri faz políticas públicas para nós, lá na Sala da Rede, lá no nosso movimento. A Rede é um movimento social, não é uma ONG, é uma sala em que a gente se reúne, e a gente precisa muito dos apoiadores, porque são eles que dão força, porque são mediadores. A Adri é uma mediadora sensacional, que qualquer coisa é ela que a gente chama mesmo, né? E para fazer carta, essas coisas, assim, a gente fala que são os nossos anjos da guarda, os nossos apoiadores. Então, meu nome é Maria Dalva, da Costa Corrêa da Silva. Eu moro na favela do Borel. Eu sou mãe do Tiago, da Costa Corrêa da Silva, um jovem de 19 anos que foi executado sumariamente com 5 tiros de fuzil, levou tiro nas costas, na cabeça, com mais 3 amigos. Enfim, foram disparados mais de 30 tiros nos corpos. E os policiais alegaram auto de resistência. Então, hoje, se vocês entrarem numa delegacia para fazer uma pesquisa, vocês vão ver, assim, aqui tem uma pilha enorme de inquéritos, aqui tem uma pilha pequena. Essa pilha grande é o auto de resistência, porque nenhum delegado é bonzinho de saber que ali está auto de resistência, bandido bom é bandido morto. Então, se resistiu à prisão, tinha que morrer mesmo. E em 2003, quando aconteceu a chacina do Borel, foi muito difícil, porque as favelas viviam com plantão de polícia, porque foi um ano emblemático, que teve rebelião em presídio, teve uma carnificina ali em Benfica. Então, as favelas viviam com a dita segurança pública, que era um controle do nosso espaço, do nosso território, das nossas vidas. E ali os policiais, eles achavam que eles tinham que dar um resultado, porque o Estado, o comandante, pedia um resultado. E o resultado era corpos negros. Então, a polícia matava, descia com os corpos, e aí as comunidades desciam, queimavam ônibus, queimavam lixeira. Foi horrível. Então, durante um mês, os familiares, eu principalmente, nós fomos ameaçados com a ponta do fuzil.
No dia do sepultamento do meu filho, os amigos dele que estavam colocando uma faixa foram executados, 4 inocentes, apanharam na minha frente, eu estava lá, apanharam, foram presos, porque os policiais falaram que era apologia ao crime. Foi muito difícil, porque a governadora, né, era a Rosinha, e então ela também comemoravam as mortes, as autoridades, né, que era eficiência policial, as mortes eram comemoradas como eficiência policial, e nós tentamos tudo falar e não adiantou. Não tivemos resposta, e aí nós mandamos um dossiê. Tivemos que reunir lá na favela e fazer um dossiê para mandar para o governo federal. Tinha um ano que o Lula estava no governo, e aí o Molon, que era dos direitos humanos da Alerj, levou esse dossiê para o governo federal, e aí o governo federal pediu para as autoridades dele, que veio o secretário de Segurança Nacional, que na época era o Luiz Eduardo Soares, o Nilmário Miranda, que era dos direitos humanos, que também, né, sofreu nos porões da ditadura, e eles foram lá no Borel conversar com os familiares. Aí, logo de cara, ele já viu que tinha acontecido, era uma chacina mesmo, e pediu para a Polícia Federal investigar. Aí foi quando a Polícia Federal foi investigar. E os policiais que tinham apresentado o auto de resistência, que apresentaram armas, drogas, que estavam com os supostos bandidos, que eles andavam com esse kit e andam até hoje, né? Esse kit assassino. E aí a Polícia Federal investigou, e no dia da reconstituição os policiais não foram. Eles tinham um bom advogado, porque o Estado tem uma caixinha, né, que paga um advogado para eles, e eles não foram. Mas durante um mês eles me ameaçaram. Falaram que eu ia morrer, falavam que eu ia para o saco preto, que eu era piranha, mãe de bandido. Até que um dia eu olhei para ele e falei: eu não te devo nada, eu não pedi para você matar meu filho. Você que matou meu filho, você que me deve. E então, aí foi muito rápido, as coisas aconteceram. Aí a governadora chamou os familiares lá no palácio, que queria fazer igual aconteceu com o vigário geral, que ia dar uma pensão para os familiares. Aí eu falei para ela: eu não quero pensão, não quero nada agora. Eu quero o direito de ir na cadeia, visitar quem matou o meu filho, olhar para a cara dele e perguntar: por que você matou o meu filho? Aí teve as investigações, eles foram presos em 2003 mesmo, em dezembro eles foram presos. Mas aí quando a gente fazia essas reuniões lá no Borel, para fazer a manifestação, a gente tinha que escolher o que a gente ia, porque tinha que ser silenciosa, porque a gente não podia se manifestar, não podia falar nada. Então, decidimos que, desde a Conde de Bonfim, lá na usina, até a Praça Sans Pena, avisamos todos os comerciantes que seria uma manifestação silenciosa, que os jovens que tinham sido executados eram pessoas que não sofreram resistência, e mesmo que tivessem armados, se a gente não tem pena de morte, o policial não está ali para matar. Ele está ali para fazer o trabalho dele, só que o trabalho deles nunca é feito. E aí, no dia da nossa manifestação, era o Posso Me Identificar, uma faixa grande, e aí estava Tiago, mecânico, Carlos Magno, estudante, o taxista, que deixou 2 filhos, o taxista, e o Carlos Alberto, que era um menino de 21 anos, que morreu com 12 tiros de fuzil. Ele levou 12 tiros porque
quando esses policiais, essa equipe que estava de plantão lá, eles não gostavam, eles botavam o toque de recolher. Estava acontecendo uma festa americana, e então eles pediram para parar. Como as pessoas falaram, é uma festa americana, a gente vai parar daqui a pouco, eles efetuaram disparos que acertou no ombro de uma senhora e na perna de um rapaz. Algumas pessoas se revoltaram e desceram, então houve saque no Carrefour, e aí os policiais, que o Carrefour bancava eles faziam churrasco, iam no Carrefour, pegavam carne, faziam churrasco lá na comunidade, no dia do plantão deles, desciam com cestas de compra. Aí eles começaram a fazer essas incursões, mesmo tendo a equipe lá de plantão, eles faziam as incursões deles. Até que eles fizeram essa incursão, acho que fizeram uma Troia, eles estavam ali para matar mesmo, e eles mataram. A Troia é assim, eles se escondem. Eles chegaram numa casa, pediram para subir para a laje, e aí a moradora disse que não tinha como, só que em frente à casa dela tinha um portão aberto. Eles entraram e ficaram escondidos. Eram 8 policiais, 4 ficaram lá em cima e 4 saíram. Só que essa operação era com 16 policiais, e os outros ficaram lá embaixo dentro do carro aguardando. O policial que estava de plantão lá na comunidade não sabia que esses policiais estavam lá escondidos. E conforme foi escurecendo, por volta de umas 6h30, o Tiago era formado pelo Senai. Desde os 16 anos, ele tinha carteira assinada, porque ele tinha um sonho de ser engenheiro mecânico. E então ele falou: mãe, eu quero fazer um curso técnico para eu bancar minha faculdade, porque não tinha, né, as cotas que hoje, né, a gente tem e que estão querendo tirar, né? Que o negro, né, o favelado, não tinha direito à faculdade. Então, muitos jovens terminavam o ensino médio e já ia logo trabalhar, porque não conseguia, né? Não conseguia competir com o pessoal que tinha condições de estudar em bons colégios. Então, ele falou: mãe, eu vou fazer um curso técnico, que eu vou bancar os meus estudos, que eu vou fazer minha faculdade. Ele já estava 1 mês nessa firma, porque, como ele era jovem aprendiz, na firma que eu trabalhava, era uma fábrica de cigarro. Eu sempre fui operária, eu trabalhei 19 anos na Souza Cruz, a Souza Cruz fechou, aí eu trabalhava numa fábrica lá em Caxias. Então, ele fez a prova com mais 30 alunos, e só ele e um e outro garoto passou. Então, ele fez o curso pela empresa, e o Tiago montava qualquer peça e montava qualquer máquina. Ele fez mecânico de manutenção. Então, ele recebeu logo a carta quando terminou o curso para ir trabalhar. Ele estava nessa empresa, ele entrou no dia 16 de março, e no dia 17 de março, no dia 16 de abril, ele foi executado. E quando a gente estava fazendo a caminhada, a Luciana Novaes, que estudava na Estácio, ali no Rio Comprido, levou um tiro. E então, dentro da faculdade. E a primeira coisa que a mídia falou, saiu na mídia, que ao invés de os favelados estarem na rua, fechando a rua, se manifestando, a gente deveria estar pedindo desculpa para a família da Luciana, que ela tinha levado um tiro lá na faculdade. Mas a nossa luta continuou. Em 2004, continuaram as chacinas. Inclusive, em dezembro, teve uma chacina na Via Show, que foi um capitão mais 4 policiais que mataram 4 jovens.
E esse capitão foi preso agora, né, que é o Ronald, que é um dos chefes da milícia, e ele vai responder pelo crime lá dos 4 jovens, porque ele nunca foi citado, porque ele dizia, o advogado dizia que ele estava tomando remédios fortíssimos, e o remédio fortíssimo que ele estava tomando é comandando a milícia. E agora vai ter o julgamento dele sobre as mortes lá da Via Show. E então surgiu a rede de comunidades e movimentos contra a violência, porque continuaram as chacinas nas favelas. E aí o objetivo da rede é manter os movimentos de direitos humanos nas favelas, porque o Rio tem mais de 800 favelas. Então, era manter esses movimentos na favela, já que a gente não dava conta de estar ali para ajudar os familiares. E então, e nas favelas, os nossos direitos são violados constantemente, porque a gente não tem política pública. Aí as pessoas falam, o Estado não está presente. O Estado não está presente? O Estado está presente constantemente, mas com a ponta do fuzil para derrubar os corpos negros. E quando eu falo que o policial, quando ele chega na favela, ele se julga tão imponente que se você olha para a cara dele, ele te dá um tapa na cara. E eu estava até numa mesa com o coronel Jorge da Silva, que ele é professor da UERJ, e eu falei com ele assim, professor, foi na semana passada, estava Jaqueline Muniz, o Biscaia, o Jorge da Silva, e eu falei para ele, o coronel, a Polícia Militar é a instituição que tem mais negros trabalhando. E são os negros que são da mesma origem que a nossa, que são de periferias, são pobres e são os que mais matam. Aí ele falou assim para mim, que ele quis dizer que a polícia tem hierarquia, que teve um policial que ele estava no restaurante, encontrou o comandante, só porque ele não fez continência, ele sofreu uma punição. Eu falei, realmente, o policial ele só é punido se ele não tiver com o coturno limpo, se ele não tiver com a farda passada, se ele não tiver com o cabelo cortado. Mas ele pode ter tantos autos de resistência que ele quiser, que a justiça não pune o policial. E então eu não entendo. Aí ele falou assim, é o opressor, é o oprimido querendo ser o opressor. E o Jorge da Silva teve muito tempo na Secretaria de Direitos Humanos. Aí eu falei para ele, essa hierarquia não faz parte para a gente, porque a gente não tem segurança pública. A nossa segurança é o controle dos nossos territórios, é o controle das nossas vidas. As operações, que agora tem as operações, né, que antes só era o Caveirão terrestre, e em 2006 a rede fez a primeira manifestação contra o Caveirão terrestre, porque o Caveirão subia, o barulho dele é um barulho horrível, aquele carro preto com várias pontas de fuzil para fora, e ele subia tocando uma música, eu vim roubar sua alma, eu vim buscar sua alma. Então nós fizemos a campanha e eles tiraram essa música. Mas só que agora, há 2 anos atrás, nós fizemos outra campanha, Caveirão não, favelas contra as operações, porque aí tem o Caveirão blindado, que ele, além dos voos rasantes, ele efetua disparo. Acho que muita gente viu lá na Maré o Caveirão efetuando disparos e as crianças saindo da escola correndo
procurando se abrigar. E aí, voltando ao trabalho da rede, nós começamos a fazer esses movimentos, fazer com que a permanência, né, dos movimentos continuasse. E hoje, quem está de frente normalmente são as mulheres, são as mães, porque a polícia chegava, matava, aí tirava os corpos do lugar com o intuito de socorrer, mas isso era para desfazer o local do crime. E hoje não. Quando a polícia mata, a gente faz um cordão com nossos corpos. E a polícia não tira o corpo dali enquanto não chega uma autoridade policial. Esse é um dos trabalhos que a rede, que nós conseguimos mobilizar. Tem as mães de Manguinhos, as mães do Chapadão, são todas as favelas, tem esses movimentos que estão ali e que a gente apoia. Quando não tem resultado, nós fazemos denúncia, a gente faz denúncia para a OEA, para a CID, faz denúncia para a ONU, através dos nossos apoiadores, né, que também traduzem, que fazem os ofícios, que fazem as cartas, e cobramos principalmente o judiciário, porque o judiciário também é racista e não é comprometido. O Ministério Público também tem uns 400 militares dentro do Ministério Público, os promotores que sentam em cima dos processos e o processo não anda. Então, nós começamos a cobrar os inquéritos na delegacia, na homicídios, que fica aquelas pilhas. Fomos cobrar do MP, porque o Ministério Público, ele é responsável pelo controle externo da polícia. Então, ele tem que dar conta, é o trabalho dele. Então, nós fizemos, há 2 anos atrás, uma manifestação na porta do MP, Acorda MP. E aí, 48 familiares e o procurador-geral nos recebeu e nós entregamos a eles 20 inquéritos que estavam há uns 7 anos dentro da delegacia e cobramos que fosse apurado. Desses 20 inquéritos, 12 já virou processo, já teve audiência, inclusive um caso lá do Borel, de um jovem, um estudante de 16 anos, que é o Jonathan, que ele foi lá na comunidade, no dia 30 de junho, vai fazer 3 anos agora, pegar uns sacos de pipoca para o irmão dele, que estava na creche, levar para a festa junina. E o policial disse que confundiu o saco de pipoca com o saco de droga. Eu não sei o que é mais triste para nós, confundir se era pipoca, se era droga. E o Jonathan foi alvejado. E nós cobramos, fomos lá na Homicídios falar com o Rivaldo Barbosa, mesmo assim o inquérito que ficou lá. E agora, quando nós cobramos, o MP chamou os familiares lá, porque agora tem o GAESP, que todo mês ele recebe os familiares de vítimas, porque nós cobramos, e se não atender, a gente faz manifestação. Quando o MP fez um evento lá, que trouxe o Kim Kataguiri, que é a favor do encarceramento, nós fizemos um ato na porta do MP, dizendo que o MP prende, o Estado mata. A nossa manifestação foi tão forte que teve mais repercussão do que o que estava acontecendo lá dentro. Os promotores ficaram com tanta vergonha que saíram pelas portas do fundo. Mas a gente estava lá.
E aí o caso do Jonathan, ele, foi um tiro na testa e a promotora chamou os familiares lá e chamou a gente para falar. Gente, eu nem sei como falar com a mãe dele, porque ele foi executado. O tiro entrou na nuca e saiu na testa. A tatuagem de pólvora estava na nuca e não na testa. E eles colocaram auto de resistência, armas e drogas. E mesmo assim, já tivemos uma audiência. Quando ia ter audiência, 2 policiais da UPP foram lá na barbearia do padrasto do Jonathan ameaçar. A rede tem o NUDED, que é o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, que é o doutor Daniel Lozoya, a Livra Cáceres, o Fábio Amado, que foi fundado em 2005, esse NUDED, após a chacina do Borel. Então, nós temos o apoio do NUDED. E aí, a mãe fez o depoimento e, há 2 semanas atrás, o policial, que ela falou que ele estava acautelado dentro do quartel, mas como ele trabalha na UPP, ele podia estar lá no Borel, porque ainda tem a UPP lá no Borel. Só que agora ele perdeu o porte de arma. Mas assim, é tudo com muita luta, com muitas ameaças. E a gente não para não, a gente não tem medo, porque eu sempre falo, o meu filho tinha 16 anos, tinha sonhos, trabalhava e estudava. E foi executado. Então, se eu não faço nada, eu estou mais morta do que ele. E assim, é que eu falo, vítima foi o meu filho, que foi executado. Eu não sou vítima, eu sou sobrevivente. Então, eu tenho a obrigação de continuar cuidando do meu filho. Eu tenho que lutar pela memória, pela verdade, pela dignidade e justiça, porque o jovem, quando ele é executado, a primeira coisa que ele perde é a dignidade. Não que, se ele tivesse armado, ele poderia ser morto. Nada disso. A gente não tem pena de morte. Mas eles recebem outro nome. Por isso que a gente fez o Posso Me Identificar, que eles não puderam ser identificados e tiveram outro nome. Bandidos em troca de tiros com a polícia. Olha, o meu filho estava com R$50 no bolso. Meu filho apareceu no hospital sem tênis, sem dinheiro e sem nada. Além de matar, eles ainda roubaram. O taxista, a mãe dele, ele demorou 1 ano para conseguir atualizar o carro dela, porque ele tinha ido fazer vistoria e eles levaram os documentos, levaram tudo. O taxista foi torturado, teve os braços quebrados. O meu filho usou aparelho de dente 6 anos, estava com os dentes quebrados também. E assim, o que eu falo assim, é o que me fez mais estar nessa luta assim, porque eu conheci os 2 lados. Porque não tem nada, acho que não existe nada nesse mundo assim, de coisa de você quando você espera um filho. O meu filho foi muito esperado. E assim, o que eu falo sempre, que eu me lembro quando meu filho nasceu, que eu abracei o meu filho assim, quente, eu pensei, assim, é uma sensação que ele estava quente, assim, botei a mão. E quando eu cheguei, que eu não consegui ver meu filho no hospital, lá no Andaraí, eu abracei o meu filho, eu fui abraçar o meu filho, que eu abraçava muito ele e segurava as mãos dele. Quando eu tentei abraçar o meu filho, ele estava gelado, que eu segurei nas mãos, estava cheio de sangue, aquele sangue preto. Aí eu falei, meu Deus, acabou. Mas eu tive muita força, que a gente teve, já tinha os movimentos da Mãe de Acari, e aí eu entrei na rede, fundamos a rede, e hoje a gente está aí na luta. Eu estou na frente estadual pelo desencarceramento, porque
eles querem esconder o corpo negro de qualquer maneira. Quando não mata, encarcera. Quantos jovens lá, que por estar ali usando droga, ele é preso, é condenado a 8 anos, e está lá, e a gente tem que fazer alguma coisa. Quando nós começamos esse trabalho com familiares de preso, essa pesquisa, que agora também eu sou pesquisadora, né? A minha professora Adriana, e aí nós fomos para a porta de entrada em Benfica, e no primeiro dia, né, Adri, foi assim, eu não tenho parente privado de liberdade, mas assim como a Adri se despiu dos julgamentos, dos preconceitos, se colocou no lugar de nós, familiares, não quis saber quem era o nosso, sem saber quem eram os nossos filhos, o que fez, o que deixou de fazer. Eu também acho que a gente tem que se colocar no lugar do outro, sem julgamento, sem preconceito. Então, quando a gente fomos fazer esse trabalho, né, de presos provisórios, e no primeiro dia a gente não sabia de nada, mas estava conversando com os familiares, e aí veio o DESIP, lá em Benfica, e colocou assim numa árvore o papel com os nomes. E tinham mães que estavam lá 3 semanas procurando os filhos, porque assim eles não passam, quando a pessoa é presa, que ele sai machucado, ele vai para o hospital, ele não passa pela audiência de custódia, ele vai direto para o presídio. Então a mãe fica 3, 4 semanas procurando os filhos e eles já estão lá no presídio. Tá. E aí esse DESIP arrancou a folha, levou lá para dentro e a mãe chorando. E aí deu muita força, né, para a gente continuar, porque a família é muito humilhada. E além do preso estar lá, a família é muito humilhada e é muito triste. E o Estado não sustenta o preso, quem sustenta o preso é a família. E aí, não, só para terminar, eu quero dizer que a gente está na campanha, essa campanha do Moro, que só é para encarcerar mais e um sinal verde para a polícia matar mais. E a gente quer não ao pacote, e o pacote é fake. Bom dia. Bom, gente, muito importante nesse encontro, né? Aqui a biblioteca, não sei o nome daqui da... Dalva, biblioteca Dalva. A gente aprendeu muita coisa aqui durante esse evento, na explanação, né, das pessoas. Aquilo que aconteceu, que vem acontecendo, o que está acontecendo, né? É importante que nós, indígenas, negros, outra sociedade, nós temos que abraçar a união, né, de todos, para que isso não acontece. Alto Solimões, como eu tinha falado há pouco, embora nossas áreas estão demarcadas, mas ainda sofremos na mão dos invasores, que são mandados por políticos, vereadores, até por policiais. Lá na região onde aconteceu o massacre, eu conheço alguns policiais que pescavam lá naquele garapé capacete. Porque ele é policial, então ele pode entrar em qualquer canto, né? Pescava lá sem permissão de ninguém, né, da liderança. Aí toda vez que
às vezes me encontrava, né? Oi, amigo, como é que tá o nosso igarapé? Será que dá para pescar? Então eu levava a arma com a turma deles e pescava lá sem a consentimento da liderança, né? Então significa que ele, como autoridade, tinha que demonstrar exemplo, né? Tinha que demonstrar respeito nas pessoas, respeito no quintal dos outros. Então nós indígenas nunca desrespeitamos um quintal de ninguém que a gente conhece. Quando a gente precisa de algum objeto, a gente compra, né? Nossos materiais, roupa, calçados, utensílios que nós precisamos, materiais escolares. Sempre a gente entra com muita educação, né? Mas essas pessoas que estão lá, se dizem autoridades, gente grande, não demonstram respeito, né? Então é preciso nós indígenas que nós educamos essas pessoas. Lá na nossa região do Alto Solimões, temos vários lagos que são invadidos pelos pescadores. E esses pescadores são um mando de autoridade, né, da cidade. Não é também qualquer pessoa que vão, mas são parentes de juiz, parentes de vereador, de prefeito. Então sofremos esse impacto, né, nas nossas áreas. Então nós, as lideranças indígenas, fazemos com que isso não aconteça, mas acontece. Mas mesmo assim, temos que unir mais, temos que estudar mais de que forma nós vamos poder amenizar essa situação, né? Para que nosso pensamento, como pudéssemos alcançar de melhorar, funcionar realmente uma sociedade civilizada, né? Onde é que está quando essa pessoa diz, eu sou civilizado, você é índio, você não vale nada? Então, onde está a civilização daquela pessoa, né? Então, isso realmente acontece nas nossas áreas. Mas, embora sofremos essas ameaças, mas nós estamos fortes, né, de lutar contra essa questão, né? Então, senhores, eu quero parabenizar vocês. Ouvi a fala de vocês anteriormente, ontem. Desde o princípio vocês vêm lutando de trabalhar pelos povos indígenas, nos direitos indígenas. Então essas pessoas a gente agradece muito, né? No que onde até hoje nós estamos aqui. O que a gente agradece muito dos políticos anteriores também, que puderam assegurar
essas leis na Constituição, onde está escrito hoje o artigo 231, sobre a nossa garantia, mas também com a nossa participação. Não porque os políticos também queriam, né? Mas também com a nossa participação nas lideranças anteriores. Então, por isso, nós, os indígenas, nós temos que unir mais, lutar e abraçar as pessoas que nós estamos ajudando, né? Então, foi muito aproveitoso a fala da família Cardoso, né, que não gravei muito bem, mas eu tenho lido no livro do professor João Pacheco, né? Então eu leio Darcy Ribeiro. Então eu agradeço as pessoas desde o princípio, né? Que pelo menos lembraram de nós, lembrando dos povos indígenas, né? Então eu penso que há mais pessoas, há mais cidadãos que contribuem na melhoria dos direitos dos povos indígenas, para que seja um mundo melhor para todos nós indígenas e a sociedade. Obrigado. Algum de vocês quer tomar a palavra? Algum de vocês quer falar de novo? Quer falar alguma coisa para o outro? O Santo já falou, não sei se dá algo para pontuar. Eu queria só te perguntar, eu falo sobre só dentro da minha área, lá em Rondônia, tem um município de Guajará-Mirim, nós lá, nós somos puro, e quase a gente não sofre muito de massacre, né? Porque a gente mora a distância da cidade, tem área indígena demarcada, porque nós tem lugar e que nós queremos ampliar mais a nossa terra, onde o tataravô, onde mora, né? A família principal, a família do meu pai, né? Até hoje nós lutamos para conseguir e ampliar aquela terra indígena, onde acabaram minha família, mais de 30 famílias do papai que mataram de massacre, né? A gente lutava para conseguir. Mas agora nós temos área demarcada, porque é fora da cidade, porque é difícil. E derrubada, entrar madeireiro, garimpeiro, ficar difícil, pescadores, fica difícil para a gente ir lá, ficar muito longe na cidade. Porque tem fiscalização perto da boca da entrada do Rio Pagacinó para o Rio Mamoré. Aí fica um pouco difícil. E todos esses parentes que eu escutei, muitos parentes para cá para o norte e o sul, ele sofre muito, né? Mas para lá, e por enquanto não tem um pouco, mas a única coisa que a gente pega e o massacre é quando a gente sai para a cidade, né? Aí sempre reclamam, os não indígenas reclamam da gente, porque nós lutamos para levar aquela sabedoria para indígena, para ajudar o próprio indígena, né? Porque a gente sempre me reclamaram também, porque quando eu saio, o índio não precisa estudar, o índio tem que ficar no mato, tem que viver lá no mato. A única coisa que agora, quando nós entramos na universidade, aqui em Ji-Paraná, eu massacrava muita gente. O outro queria passar por cima do carro da gente e gritava, o índio não presta, e aí começava a reclamar tanto da gente. Aí nós lutamos, vários etnias começavam a lutar pela universidade.
Agora nós fechamos universidade, foi semana passada, e até engenharia reclamou na gente lá dentro, que não precisa. Porque nós conversamos com o pessoal de engenharia, porque a gente luta para nós, não é para vocês, para nós como indígenas, para eles como não indígenas, né? E agora que o governo não quer mais a gente que fica em universidade, ele quer acabar com nossa bolsa para a gente ficar estudar. E porque eu comecei, a gente ia acabar aquela bolsa para a gente estudar, aí ficar difícil para a gente estudar. E eu escutei, eu fiquei triste a palavra da Dalva, aí a gente vê pela televisão, que acho que uma coisa que triste para a gente saber lá também, porque a gente, né, que ela falou, explicou para a gente sobre o filho dela que matou, e começou muitos colegas que perdeu os filhos, né, para mim, deu aquele choque para mim. E eu senti, tudo que eu aprendi com vocês aqui, quando eu voltar, eu vou repassar tudo para a minha comunidade e conversar, vou fazer reunião, que eu escutei tudo que vocês repassaram para mim, né? E eu aprendi com vocês também. Mas o ponto de vista que eu estou vendo vocês recebem bem da gente aqui e para lá quase não recebe bem da gente. Só essa é a minha palavra. 2 minutinhos? Bom, a gente tem que falar rápido aqui agora, porque o tempo está se esgotando. Sim, falando da antropologia em diálogo, para mim a antropologia foi feita para estudar o outro, né? Cultura do outro, outra sociedade, tem que conhecer, tem que estudar o outro que está muito longe de você, da sua cultura, para você entender a organização da sociedade do povo pesquisado, né? Assim, uma importância que eu vejo hoje da antropologia de estudar, né, os povos indígenas e, ao mesmo tempo, ajudar a contribuir à preservação da demarcação das terras indígenas do Brasil. E eu quero agradecer mais uma vez, né, a pessoa que contribuiu no relatório para garantir a criação do Parque Nacional do Xingu. Hoje chamamos Território Indígena do Xingu. Roberto Cardoso, que foi pessoa, não vou parar de agradecer, não conseguia conhecê-lo, mas seu espírito sempre está aqui entre nós, com essa força. Estamos com essa força de luta, de enfrentar o conflito contra os povos indígenas e os negros. Muito sociedade elitizado, eles têm muito dinheiro e nós, coitados, marginalizados, somos sempre vítimas, né? Mas nós sejamos, Maria Dalva, sejamos como um rio, não se impedir com o obstáculo que aparece na nossa frente. Sejamos como um rio e saber contornar os problemas. E assim seguimos nossa vida adiante. Os brancos, principalmente os fazendeiros, que estão sempre contra a demarcação das terras indígenas, e eu não acreditava que o dia criação do Parque Nacional do Xingu ia ser contestado
na Justiça. Em 2017, tivemos um julgamento no Tribunal Federal, no STF, onde esse julgamento teve vitória, 8-0, a favor da criação do Parque Indígena do Xingu. Então, a gente continua escutando, continua recebendo ameaça, e a gente, cada dia mais, fica mais preparado para receber essa ameaça. E assim como o nosso grande cacique aqui relatou, fico muito triste. A história, um relato que a Maria Dalva fez aqui, eu fico muito triste e, ao mesmo tempo, dou essa força de luta para nós. É isso que eu queria falar aqui, da importância do papel da antropologia, né? Continua apoiando, e também quando a gente tem problema assim, digo, principalmente hoje a gente está com um presidente que está muito ruim para nós, né? O governo atual, e que sempre está ameaçando os nossos direitos garantidos na Constituição Federal. Aí, quando a gente faz um movimento indígena realizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, e muitos caciques, muitas lideranças indígenas ficam cobrando, né? Eles ficam cobrando os antropólogos que estudam sobre os povos indígenas. Cadê os antropólogos para nos defender naquele momento, durante manifestação? Eu queria que a ABA, a Associação Brasileira da Antropologia, ficasse presente nos movimentos grandes dos indígenas, para dar uma força para nós, para continuar dando contribuição na defesa dos povos originários do Brasil. Obrigado. Só para concluir, é que nós conseguimos a Semana Estadual, né, dos familiares vítimas do terrorismo do Estado, e a gente vem fazendo encontros. Esse ano a gente decidiu que seria lá em Goiás, até porque lá aconteceu com o pessoal sem terra, que eles viviam no espaço, e aí, né, o governo prometeu que eles iam permanecer no espaço, começaram a construir casas, e até que um dia a polícia chegou e foi um massacre. Morreram muita gente, real conquista. Então, nós decidimos que esse ano o encontro seria lá, e lá no encontro eles não ficaram no espaço que eles estavam, mas conseguiram outro espaço, e hoje eles têm as suas casas, que era o pessoal, né, sem teto. E aí tinha acontecido, fez um ano no dia 20 de maio, porque o mês de maio para nós mães, não um mês de comemorar o Dia das Mães, é um mês de luta. Então é esse mês que a gente faz o encontro, que a gente viaja para outros estados, a gente faz vaquinha, a gente pede, vai nos gabinetes. E aí tinha acontecido, num sócio educativo, dentro do batalhão da Polícia Militar, 10 jovens morreram carbonizados. E teve mãe que recebeu o corpo do filho, que ela não pôde nem embalsamar, porque era mais cinza. Então, ninguém socorreu, não tinha extintor, não tinha nada. E aí nós aproveitamos também que a gente estava lá, fomos lá em Brasília, cobramos de que a gente deveria cobrar, falamos lá na CNJ sobre o pacote do Moro, e aí fomos cobrar do governador
sobre as mortes. Aí, isso foi uma tarde, ele não nos atendeu, mas no dia seguinte de manhã, os representantes dele procurou os familiares, e aí já para poder fazer a reparação. É como eu falo, né? Não tem, para nós que perdemos, não tem justiça, não tem reparação, não tem nada que repare os danos que a gente sofre. Mas o Estado é responsável pelos atos praticados pelos seus agentes. Então, ele tem que ser cobrado e tem que fazer a sua parte. Então, foi uma vitória muito grande, porque eles começaram querendo oferecer 70 mil para os familiares, e nós ficamos lá, voltamos um dia depois, e o TCU achou que poderia resolver tudo, aí nós falamos, não, o procurador do Estado tem que estar junto, vocês não vão resolver sozinho, até que realmente foi isso mesmo, porque a gente está bem capacitado e a gente sabe qual instituição que a gente tem que procurar, e aí saímos de lá com tudo resolvido, graças a Deus.